Olá, 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 tudo bem com você? Espero que sim! Aqui é a Aline Gonçalves, terapeuta integrativa quântica, e hoje estou aqui para o episódio 7 da nossa série Transurfing na Prática. E hoje eu quero falar com vocês como sustentar a nova realidade. Se você ainda não viu os outros vídeos, eu vou deixar aqui embaixo o link para eles. E assista eles primeiro para depois terminar de assistir esse aqui, porque um é continuidade do outro. E hoje vou falar sobre sustentar a sua nova realidade. Muitas vezes a gente já mudou muito, já mudou os nossos hábitos, e só que vai passando o tempo, depois daquela empolgação, às vezes a gente repara que a gente voltou a alguns comportamentos antigos que a gente não quer e não sustenta a nossa nova vibração, o nosso novo eu, para acessar aquela realidade que a gente deseja. Eu falei dos quartos, né, da abundância e da escassez, e às vezes você entrou lá no quarto da abundância, tá curtindo o quarto lá e tudo mais, e de repente começa a acontecer algumas coisas, você começa a voltar a alguns comportamentos, e aí o seu personagem já não é mais compatível com o quarto da abundância, e aí você vai ter que sair para entrar no quarto que é mais compatível com aquela vibração que você está. E como manter essa nova vibração desse novo personagem de uma forma mais natural? Para você ter uma vibração mais estável, é necessário que você comece a ter novas escolhas, novas vibrações e um novo personagem. Mas você só se torna realmente estável quando essa vibração vira um padrão dominante. E por que que às vezes você volta para a realidade antiga? Você até vibra bem por um tempo, mas surge um desafio e você volta ao padrão antigo. Algo externo não muda tão rápido quando você deseja, né? Às vezes você tá ali mudando, mas o físico ainda demora um tempinho ali para ajustar realmente a sua nova vibração. E aí causa uma certa dúvida: será que o que eu estou fazendo realmente vai dar resultado? E também, às vezes, a mente racional entra com aquele medo, a impaciência, e às vezes um personagem que tá ali, que você já está acostumado, que às vezes as coisas para já gera uma certa ansiedade, e aí você acaba voltando para sua realidade antiga. Você nem às vezes concluiu o processo de uma nova realidade, de acessar mesmo aquela realidade, porque você voltou a vibrar como era antes. E isso muitas vezes acontece porque a sua mente e o seu corpo ainda estão acostumados com a vibração antiga. Inclusive, num dos vídeos passados aqui do canal, eu li um trechinho do livro Como se tornar sobrenatural, que o Dr. Joe Dispenza fala sobre essa questão de que quando você fica muito tempo ali com uma questão emocional, ali com uma certa emoção, e fica relembrando aquilo o tempo todo, o seu corpo ele se vicia naquela sensação. Então, o que que acontece? Quanto mais você fica naquela vibração, mais o seu campo energético, até o seu corpo mesmo, que a gente, dependendo da emoção que a gente tem vários hormônios e são bombas, às vezes, de hormônios que essas emoções causam. E você, seu corpo fica viciado naquilo, a sua mente fica viciada naquilo e a sua energia também, consequentemente. Então, você acaba voltando para a frequência do passado por causa desse vício. E aí, o que acontece? Essa nova linha que você está aí tentando mudar não foi consolidada no automático. Então, você ainda não está com ela firme. E aí, o que significa manter a vibração do meu novo eu para me manter nessa nova realidade que eu quero viver?
E não é uma coisa assim, eu tenho que me forçar a ser feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer a maior parte do tempo. E como que você volta a um centro vibracional? Vamos supor que você determina que na maior parte do tempo você quer se sentir em paz. Em paz, tá tudo bem, tá tudo certo, nem eufórico demais, nem triste demais, nem porque os excessos, né? A gente fala que são os pêndulos que a gente tem. E o pêndulo, eu falei na aula passada sobre os pêndulos, que ele também pode ser positivo ou pode ser negativo. Mas excessos, sempre eu tô me excedendo demais numa emoção. Que tal eu manter uma emoção padrão, aquela uma base, para que eu consiga sempre voltar? Aí eu percebi que eu comecei a ficar estressado. E qual seria a minha vibração padrão? Ah, minha vibração é de paz. E como é que você consegue fazer com que essa nova vibração ela seja no automático, seu novo normal? Eu vou passar aqui alguns rituais de alinhamento que você pode ir fazendo. Então, vamos fazer um ritual, por exemplo, de alinhamento diário. Toda manhã que você acordar, você vai fazer alguma meditação curta, pode ser até de 1 minuto, 2 minutos, você que determina. Desde que você faça, meio que para dar uma limpada na sua mente, você pode escolher um som, você pode escolher fazer sem música, com uma meditação guiada, existem vários aplicativos. E você pode escolher uma meditação para fazer todos os dias para voltar. Uma meditação, vamos dizer, de ancoragem para dar uma limpada, uma higienizada na sua mente, para que não venha aqueles, eu não consegui resolver isso. Não, é uma meditação curta. Logo em seguida, você pode fazer algumas afirmações do seu novo personagem e a visualização dele também. Como esse personagem é, como ele fala, qual atitude. Você pode criar uma imagem, nem precisa ser uma cena completa desse personagem, mas você pode criar uma imagem. Esse personagem representa a minha nova versão, a minha nova realidade. E aí você vai reafirmar a sua escolha. Você vai dizer: hoje eu escolho viver como, e aí você coloca o nome do seu personagem que você criou. A gente já criou esse personagem, se eu não me engano, foi no vídeo 4 ou vídeo 5. Vou deixar linkado aqui embaixo todos os vídeos. E você vai falar: hoje eu escolho viver como o meu nome, você coloca o nome do seu personagem. Isso também pode ser uma frase âncora, não só para o seu ritual de alinhamento na manhã. Você pode usar essa frase durante o seu dia, inclusive, às vezes, antes de tomar alguma decisão, antes de fazer alguma coisa. Por exemplo, às vezes você tem um projeto que você não está tão seguro quanto o que você vai fazer com ele e tudo mais. E aí você pode falar: agora eu escolho fazer como meu personagem X. Eu sei que ele sabe. Se ele sabe, eu também sei. Eu me alinho a esse personagem para poder receber aquilo que eu preciso para desenvolver esse projeto. Durante o seu dia, também você pode usar alguns microajustes, sempre se perguntando: o que eu estou vibrando agora está em alinhamento com a minha nova linha de vida? Será? Você pode também fazer uma meditação curta ou uma respiração de ancoragem. Você pode usar algum exercício de respiração para que você consiga se lembrar qual é a sua vibração base. Você pode criar também um tipo de postura. Uma postura sempre que pensa assim, sempre que eu tocar o meu ombro direito, eu vou automaticamente eu já me alinho com a minha nova versão, com a minha nova vibração. Você pode fazer uma, inclusive isso se chama âncora. A gente usa muito isso na PNL e você pode programar uma âncora para você sempre voltar.
E aí, no começo, as âncoras você tem que fazer mais vezes. E depois, com o tempo, toda vez que você tocar naquele ponto em você já entra na vibração, na postura que você determinou quando você fez a ancoragem. Outra coisa também, você precisa ter ações coerentes com o seu novo personagem. Então, se você escolher que o seu personagem ele é próspero financeiramente e ele sabe lidar com o dinheiro dele, quando você for ou fazer uma renda ou receber uma renda, você sabe o que você vai fazer com o seu dinheiro. Você sabe que naturalmente você vai usar uma parte desse dinheiro para uma poupança, talvez para uma independência financeira, para uma riqueza, ou talvez para um sonho a longo prazo. Você sabe que você deve também usar esse mesmo valor para gastar conscientemente. Ou às vezes, eu vou tirar um valor desse montante que eu vou receber para gastar com o que eu quiser, para aproveitar, para fazer uma coisa diferente. Então, quando você começa a entrar nessa nova versão, você começa a perceber que essas ações precisam ser coerentes. Talvez o seu novo personagem é uma pessoa saudável. E na hora de você escolher um prato, você olha para os pratos lá e você fala: nossa, qual a opção mais saudável aqui? E não estou dizendo que eu tenho que ser extremamente fit, eu não posso comer nenhum tipo de gordura, eu não posso comer açúcar. Não. Talvez tenha um pedaço de bolo ali e você queira comer o bolo, e aí a sua versão fit fala: não, tá tudo bem, eu sou fit com equilíbrio. Eu vou comer um bolo, eu vou comer um doce. Mas ao invés de eu comer, por exemplo, um pedaço que seja grande, eu vou talvez escolher um pedaço médio ou pequeno. É a consciência. E aí também já entra aquela coisa, né? Antes de tomar essa decisão. Como o meu personagem dessa nova linha que eu tô acessando se comportaria? Qual seria a ação aqui? Qual a melhor escolha? Qual é a resposta que eu preciso aqui? Será que nesse momento eu tenho que falar um não para alguém? Será que nesse momento eu tenho que pedir ajuda? Será que nesse momento eu poderia fazer uma pausa para pensar melhor? E aí você vai começar a entrar. Tem um livro que eu vou deixar indicado também no material base, que lembra, todos os episódios têm um material base, tá aqui embaixo no link, que se chama Micro Hábitos e também Hábitos Atômicos. São 2 livros que eu indico para vocês lerem também, para ajudar a vocês criarem novos hábitos, porque essas versões novas suas, eles têm novos hábitos, eles não têm os mesmos hábitos que você, porque se tivesse, você não estaria tentando mudando, nem tentando, mas você não estaria mudando de frequência. Então, às vezes, a gente precisa também criar esses novos hábitos aqui e agora, porque você já é aquela versão. Se você já é aquela versão, você escolhe melhor, você tem hábitos melhores, você tem hábitos e escolhas alinhadas com essa nova linha de vida. E às vezes você pode estar um pouquinho com dificuldade nisso. Então, vou deixar esses 2 livros para te ajudar a entrar, inclusive no Micro Hábitos, eu gosto muito dele, porque ele justamente fala que às vezes a gente tenta fazer grandes mudanças em grandes quantidades e aquilo, igual a gente estava falando antes, você começa a entrar na sua nova linha de vida, mas aí você volta para o modo antigo, porque às vezes é muita coisa que vocês têm que mudar. E talvez se você incluir microações, micro hábitos, micro escolhas todos os dias, quando você vê, você já está sendo essa nova versão e a sua realidade já mudou completamente porque você conseguiu acessar com mais facilidade. À noite também você pode fazer um encerramento vibracional, você pode fazer uma revisão do seu dia. Então você pode se perguntar: hoje, em quais momentos eu estive vibrando como o meu novo eu? E aí você pode agradecer todas as vezes que você agiu com a sua nova versão. Isso a gente está usando o reforço positivo para poder
colocar à tona tudo aquilo que você tá ali realmente vivendo na sua nova versão. E você também pode fazer alguma visualização. E aí, fazendo tudo isso, esses rituais, eu vou deixar tudo isso aqui no material de apoio. Mas e aí, como você pode saber se a sua nova vibração está se tornando automática? Provavelmente você vai começar a reagir às coisas que acontecem no seu dia a dia de uma forma diferente, sem pensar. Hoje, por exemplo, qual a primeira coisa que você faz quando levanta? Provavelmente você levanta, vai para o banheiro, escovar os dentes, um exemplo. Mas na sua nova versão, você já levanta fazendo uma meditação de 1 ou 2 minutos. Você vai perceber que isso vai se tornar automático. Você já começa a perceber que algumas coisas já, nossa, realmente a minha nova versão faz isso. Então, quer dizer, eu faço isso hoje. Provavelmente você vai se sentir mais leve e coerente durante o seu dia, porque no começo, quando a gente está modificando algumas coisas, então a gente está conectando com novos pensamentos, a gente vai se sentir um pouco como, ai, eu tô sendo um verdadeiro ator aqui. Mas aí, com o tempo, aquilo se torna também mais leve. E aí você fala, nossa, eu fazia tal coisa, hoje eu não faço mais. Que hoje eu tô alinhada com o meu novo personagem. Algumas recaídas que você tiver, que a gente vai ter, principalmente no começo, você vai começar a ter mais consciência delas e vai começar a perceber que você vai pegar mais rápido que você tá caindo em alguma coisa que você às vezes está voltando na sua vibração, algum pêndulo também, isso já em alguns personagens você vai conseguir perceber, nossa, tô caindo no pêndulo de tal coisa, tô caindo no pêndulo disso. É engraçado, porque quando eu comecei a observar, porque é uma observação que você tem mesmo para você ir treinando a sua mente para ir para o novo caminho. Quando eu comecei a treinar o meu novo personagem, entrar no meu novo personagem, eu comecei a perceber os pêndulos com muito mais facilidade. E comecei a falar, opa, não entrar, porque às vezes a gente entra automaticamente. E quando às vezes eu entro, aí eu, opa, peraí, isso é um pêndulo, pera, volta, volta, volta. E aí eu vou voltando para minha vibração base para depois conseguir também, que às vezes a gente tem que determinar essa vibração base, aí eu preciso estar mais calma, mais em paz, para que eu consiga realmente acessar o meu novo personagem e receber as respostas que eu preciso. Então, às vezes você vai ter que determinar essa vibração, igual eu falei no começo do vídeo, para que você também acesse com mais facilidade o seu novo personagem. Também as sincronicidades aumentam. Então, você vai perceber que as coisas começam a ficar mais. Nossa, aconteceu. Eu tava pensando nisso, aconteceu. Eu tava pensando naquilo, aconteceu. Tava pensando em tal pessoa, me mandou mensagem. Outra coisa também que as pessoas, eu também percebi isso quando eu tava mudando meu personagem, é que as pessoas começam a comentar: nossa, mas tem uma coisa diferente em você. Você tá diferente, alguma coisa mudou em você, mas a pessoa não consegue identificar. Ela começa a falar isso, fala, não, alguma coisa tá diferente em você. Só que aí você nem precisa falar. Às vezes tem coisas que você vai mudar só mais interno, sabe? Mas as pessoas vão começar, nossa, você tá diferente. Às vezes você não mudou nada, nenhum comportamento. Ainda não mudou nenhum comportamento, mas já mudou a sua vibração interna. Você tá mais em paz, você tá mais calmo, você tá mais até um pouco mais feliz, mais alegre, contente. Por mais que às vezes você não expresse tanto isso aqui fora, por dentro você está assim, porque a sua vibração interna já mudou. Então vamos relembrar aqui um nosso ciclo de transformação. Você vai escolher o que você quer, vai escolher como você quer se sentir, vai escolher criar ou escolher, né? Na verdade, você escolhe, porque quando todas as realidades, como todas as realidades já são criadas, você só escolhe aquilo que você quer ser e acessar. Então, você vai escolher o seu novo personagem.
Você vai começar a agir conscientemente como ele, vai ser um ator mesmo, vai falar: não, meu personagem tem isso, isso e isso. Então, vou agir assim, assim, assim. Você vai provavelmente se pegar caindo e voltando ao personagem anterior, mas você já aprendeu como voltar para o seu personagem novo. Você vai insistir com leveza e vai tornar aquilo sem esforço. E uma das coisas que eu te aconselho é que não faça nada forçado. Se você perceber que, eu tô parecendo que eu sou uma pessoa que eu não sou, eu tô fingindo, eu tô isso, tá tudo bem. Você escolheu uma nova realidade para viver. Então é normal que isso aconteça. Mas se você tá sentindo muito isso, determine um ponto em que você fala: nesse ponto aqui eu estou sendo neutra, eu estou numa emoção neutra, que seria o ponto do observador. E aí, quando você começa a observar o seu antigo personagem e o seu novo personagem, coloque eles de frente para você como observador e olhe, sem se envolver, sem entrar nos dois personagens. E faça-se a pergunta: qual dos dois eu quero viver? Qual das duas realidades eu quero viver? De todo o coração. O que eu realmente quero? Se você decidiu pelo novo personagem, você fica nesse ponto, solta, que às vezes a gente tá um pouco tensa, e fala: tá tudo bem eu ter esse novo tipo de mentalidade. Tá tudo bem eu ter esses novos tipos de atitudes, de hábitos, de escolhas. Tá tudo bem, porque eu estou entrando na minha vida nova, naquela vida que eu tenho mais abundância, que eu tenho mais prosperidade, que eu tenho mais paz, que eu vivo mais momentos de gratidão, de felicidade, de alegria. E quando você volta para esse centro mais neutro, é muito mais fácil escolher. E sem esforço, sem luta. Espero que você tenha conseguido entender esse passo a passo para você se manter na vibração nova, para você entrar na sua nova realidade, porque você merece tudo de bom e tudo de maravilhoso que a vida tem para te proporcionar. Um beijo e até o próximo vídeo.